A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo da nossa lição bíblica. Eu sou o pastor Samuel e você está na nossa Escola Bíblica Especial. Estamos chegando à quinta lição dessa série, onde nós estamos percorrendo essa Rota 32 em comemoração aos 90 anos da Igreja da Promessa. Estamos nessa caminhada, já passamos pelo Antigo Testamento, passamos por esses sinais de avivamento que encontramos na Escritura e hoje nós vamos continuar o nosso estudo falando um pouquinho sobre como que o avivamento, na última semana nós estudamos o Pentecoste, como que esse avivamento ocorrido ali causou um impacto tão grande a ponto de fazer a Igreja de Jesus crescer de uma maneira exponencial. Então fica aí com a gente, pega a sua Bíblia, pega a sua lição bíblica, não se esqueça de compartilhar esse link, estamos agora com a TV aí no ar, estúdio novo, cenário novo, então não esqueça de compartilhar essa programação, esse nosso programa da Escola Bíblica com todos os seus contatos, com as pessoas que você quer alcançar, porque hoje nós vamos falar sobre como a Igreja de Cristo cresceu após o derramamento do Espírito Santo. Fique então com a gente e vamos ao estudo da nossa lição bíblica. Hoje nós vamos estudar a nossa lição de número 5, que com suas reticências diz, e a igreja crescia. O texto base dessa lição está em Atos capítulo 9, versículo de número 31. Eu queria que você acompanhasse comigo essa leitura. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Estudamos na última semana sobre o Pentecostes, lá no capítulo 2 de Atos, e quando a gente percorre o livro de Atos, a gente percebe que, por conta de um momento difícil vivido pelas primeiras pessoas a compor a Igreja de Cristo, há uma expansão desse evangelho. E a verdade é que esse tema de crescimento da igreja é um dos temas mais importantes estudados na eclesiologia. Há quem diga que aquele que sabe o segredo de fazer uma igreja crescer, ele pode vender por $1 bilhão. Por quê? Porque a gente sabe, como diz a Escritura, que não são seres humanos que fazem a igreja crescer. A gente sabe, como diz a Escritura, que a nossa missão é semear o Evangelho, mas o crescimento quem dá é o Espírito Santo de Deus. Mas quando nós lemos o livro de Atos, nós percebemos que houve ali uma explosão, houve ali um agir extremamente profundo, precioso do Espírito Santo, que leva uma igreja, que começa ali com discípulos, 12 apóstolos, daqui a pouco ela tem 500 e tantos, mas lá no cenáculo haviam apenas 120, mas na primeira pregação já são mais de 5.000 e por aí vai o crescimento da igreja até chegar a um número incontável. E você há de convir comigo que estamos em 2022 e apesar de todos os ataques e de todas as perseguições que a Igreja de Cristo sofria ou sofre, a Igreja continua triunfantemente no poder do Espírito, avançando. E esse é um tema muito interessante para a gente estudar hoje na nossa lição de número 5. E para nos ajudar nessa lição bíblica, com os comentários, com as respostas dessa igreja que cresce,
Está conosco hoje o pastor Alessio. Pastor Alessio, seja muito bem-vindo com a gente aqui. Espero que esse tempo seja um tempo precioso em torno da palavra de Deus. E você tem a oportunidade de falar com os nossos, as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo agora nesse momento, estudando conosco. Sr. Samuel, é uma alegria muito grande estar aqui contigo, neste momento tão importante para a gente, para todos os adventistas da promessa. Uma alegria estar com os irmãos e irmãs, um momento muito importante. Escola bíblica é algo que fascina e deve fascinar todos nós. Mas quando a gente pensa num tema tão importante, no que diz respeito a uma série que fala sobre avivamento, fala sobre o derramamento do Espírito Santo, a Rota 32, é um momento histórico para a gente, é um momento histórico. Então, se estar numa escola bíblica já é uma alegria muito grande, sentar hoje aqui contigo e participar deste momento tão importante, histórico para a gente, é uma honra, é uma alegria muito grande. É uma alegria e é uma honra estarmos aqui contigo para um momento desse, né? Nossa Rota 32, um momento histórico para a gente. Amém. Uma alegria muito grande. Muito legal. Para a gente também é uma alegria, pastor Alessio, ter você aqui. Tenho certeza de que teremos um tempo abençoado aqui de reflexão. Verdade. Pastor, eu queria já entrar aqui nas questões, como a gente tem costumado fazer. E aqui na nossa pergunta de número 1, ela vai dizer o seguinte: a experiência do enchimento do Espírito ficou restrita ao dia de Pentecostes? Quais as consequências resultantes do avivamento na igreja de Jerusalém? Com base aqui no nosso primeiro comentário. Isso, nós sabemos, como já estudamos nas lições passadas, que tudo aquilo que aconteceu lá no cenáculo, conforme Atos 2, foi algo que vai sendo contado, narrado, predito em todo o Antigo Testamento. Finalmente chega um momento em que as promessas do Pai vão ser cumpridas. É um momento espetacular, um dos grandes momentos da história cristã. Lá estão 120, no cenáculo, estão orando, tem alguns dias que eles estão clamando. Daqui a pouco o céu vai se abrir, o Espírito vai descer, línguas repartidas como que de fogo, línguas estranhas. Eu acho que é bom deixar bem claro que as línguas são estranhas, né? Não são idiomas. Não são idiomas, né? Tanto ali como em todos os relatos de Atos e o Novo Testamento, são línguas estranhas, línguas celestiais. Muito bem, aquela experiência chega. Daqui a pouco a cidade chega, porque é o final da festa de Pentecostes. A cidade de Jerusalém naquela época ainda estava muito cheia. Quem sabe as malas já estivessem prontas, os animais já estivessem alimentados, as carroças, tudo prontinho para o dia seguinte, ou nos dias seguintes as pessoas retornarem para os seus lugares de origem, para as suas nações de origem. Mas aquele dia era o finalzinho das festas, era o apagar das luzes. E Deus tem uma novidade. Se havia algum banquete espiritual ali, a cereja do bolo estava chegando. É no apagar das luzes, no último dia, aos 45 do segundo tempo, Deus tem um presente para aquele povo. Os discípulos estão lá. A nação está empolvorosa numa questão religiosa. Desce o Espírito Santo. Línguas repartidas como de fogo, línguas estranhas. O barulho corre, as pessoas estão curiosas, não é todo dia que acontece algo dessa natureza. As pessoas vêm, motivadas até, quem sabe, pela curiosidade, chegam naquele cenáculo. Alguns não entendem, outros entendem, como já foi estudado. Daqui a pouco Pedro, ele se levanta. Irmãos, olha, o que está acontecendo aqui não é que eles estão embriagados, é muito cedo ainda. Olha, aqui está se cumprindo o que disse Joel, o que disse Isaías, o que disse Jeremias, o que disse enfim, aqui está se cumprindo tudo aquilo que foi predito. Algo de extraordinário aconteceu ali. Bem, isto, como você fez uma introdução muito precisa, né? Quase 3.000 almas, daqui a pouco mais 5, 10, 12, enfim, a coisa vai tomando um vulto maravilhoso, as pessoas vão sendo tocadas por aquela experiência. Os discípulos agora que antes estavam temerosos, alguns estavam dias antes trancados, literalmente com medo dos judeus, agora eles abrem as portas, eles vão para as ruas, eles vão para a praça, eles vão para o templo, não tem mais agora, a vida não é mais preciosa. O medo ficou para trás. O medo ficou para trás.
olha o entusiasmo, olha a coragem desses homens e dessas mulheres. A cidade é tomada por algo extraordinário. Como daqui a pouquinho, mais na frente, alguns vão falar, né? As autoridades religiosas, vocês encheram Jerusalém com essa doutrina. Sim, né? sim. Isso é importante, né? Porque alguém lá de fora, que não é do convívio cristão, não é do convívio religioso dentro do cristianismo, há um testemunho forte de que eles de fato saturaram, eles encheram, é casa por casa, é vila por vila, é rua por rua, eles estão tão empolgados com aquilo que não se contém. Não, a experiência não parou ali. Ao longo da história, homens e mulheres foram cheios, comunidades cristãs foram cheias, exemplos aqui e acolá no decorrer de 2000 anos de história mostram que a experiência vai se repetindo, pessoas vão sendo inflamadas, o evangelho vai sendo propagado. Pastor Samuel, o que me toca assim de uma forma muito profunda e me emociona, voltando um pouquinho, já eu retorno aqui, é saber que no dia 24 de janeiro de 1932, naquele domingo à tardezinha, aquela mesma experiência de 2000 anos atrás, lá em Pentecostes, está se repetindo lá em Paulista. Sim. Aquele mesmo Espírito lá é o mesmo Espírito cá. A mesma autoridade, a mesma unção dali é a mesma daqui. A mesma promessa lá é a mesma promessa aqui. E aí vai surgir novamente no coração do pastor João Augusto algo espetacular. E fala, não, mas se antes, né? Se antes de ter passado por essa experiência, vivenciado, eu já falava agora, então, eu acho que ele não se cabia nele mesmo. Não tinha como, né? A experiência é profunda, o Cristo é profundo, é tudo renovado, é algo extraordinário. O que me encanta, dentre muitas coisas ali, eu gostaria de pedir permissão para eu ler com os irmãos, é Atos 8. Atos 8, eu acho que para mim resume muito essa pergunta, né? Porque a experiência do enchimento do Espírito Santo ficou restrita? Não, ela não é restrita. Essas experiências, tanto no Novo Testamento, Atos 2, Atos 10, 19, em vários outros lugares, na história cristã, na nossa história. Enfim, a gente vê que isso começou ali, mas como disse Pedro, não diz respeito somente a nós, é a nós, aos nossos filhos, aos nossos netos, bisnetos, tetranetos, a todos. E isso de fato tem acontecido. As consequências. Aqui em Atos, capítulo 8, verso 1, penso que possa traduzir para mim, em particular, e eu espero que traduza para os irmãos e as irmãs também, de uma forma muito especial, muito particular, a informação que tem aqui neste versículo 1 do capítulo 8. Porque ele diz assim, que está aqui, né, é uma das citações da nossa pergunta, né? Também Saulo consentia na morte dele e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Todos foram dispersos pelas terras da Judéia e Samaria, exceto os apóstolos. Bem, o verso 4 diz, mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Bom, daqui a pouco nós vamos ver que esses dispersos eles vão bater lá em Antioquia, eles vão esparramar o evangelho. Mas aqui tem uma informação que eu acho muito interessante para a gente, porque diz assim, esse é o momento, claro que aqui já é um momento posterior, mas assim, o evangelho está lá. Vou usar assim, o cristianismo está pipocando em Jerusalém. É uma excelente expressão. Está ali, É um negócio fantástico, né? Daqui a pouco vem a perseguição, e aqui diz assim, que todos foram dispersos para a Judéia, para a Samaria, vão bater daqui a pouco nas portas de Antioquia, mas a informação diz assim, todos foram, exceto os apóstolos. Ok. Então, nós vamos dizer assim, que a liderança, os pastores, os apóstolos, a liderança, ela continua em Jerusalém. Claro que com o risco da própria vida, da própria morte, porque o cenário ali é complicado. Os demais saem pensando na própria vida, e qualquer um faria isso. Mas os apóstolos ficaram. Então, obviamente, queridos irmãos e irmãs, quando a gente fala das consequências, desse fervor, desse disseminar, como diz aqui o tema da nossa lição, e a igreja crescia, ela vai crescer, ela vai criar raiz, ela vai se esparramar. A Bíblia está dizendo que são os cristãos anônimos.
Eles que vão fazer isso, não é? Porque, ó, exceto os apóstolos, esses ficam em Jerusalém. Mas o verso 4 diz que os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Sim, sim. Então, obviamente que nós, enquanto pastores, nós não vamos fugir a isso, de jeito nenhum. Até porque não tem como a gente não falar de Jesus Cristo, né? Ele mesmo disse que a boca fala do que o coração está cheio. Não tem, né? Não tem como fugir dessa realidade, né? Não dá, pastor Samuel, né? Se a gente está no ponto ali de ônibus, qualquer coisinha, você está falando de Jesus. Você está no mercado, alguém chega, você já vai falar de Jesus, você não aguenta. A gente não dá para perder a oportunidade, porque simplesmente a gente não aguenta mesmo, né? Mas ok, alguém pode pensar assim, mas são os pastores. Bom, aqui está dizendo que os pastores, a liderança fica em Jerusalém. E os que foram dispersos, os cristãos anônimos, as irmãs e irmãos anônimos, esses vão falando, eles vão para todos os lugares. Se tem uma coisa que me encanta e que eu gostaria de deixar assim bem claro para o irmão e para a irmã, é que uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida cheia de Cristo, não tem como não falar dele. Não tem, não tem. Eu oro para que cada instante, cada momento, pastor Samuel, os pastores sejam cheios, como são, que eles permaneçam cheios. Mas eu oro para que os corações promessistas, os irmãos promessistas, as irmãs promessistas, para onde eles forem. Aqueles que a gente às vezes não sabe nem o nome, né? Exatamente. O senhor estava falando aí, eu estava pensando aqui, né? A gente tem, de fato, muitos relatos, né, desse enchimento, né, ou desse revestimento, né, para usar a linguagem bíblica do Espírito Santo sobre algumas pessoas, mas, de fato, nós não temos todo o conhecimento sobre esse derramamento sobre todas as pessoas. Né? Verdade. Então, aqui, por exemplo, no texto que o senhor leu do capítulo 8, se percebe claramente isso, né? Eles foram dispersos. Quem foram eles? Não, eles não têm nome. Não tem nome. Né? Mas a gente sabe que os apóstolos, por exemplo, posteriormente, vão chegando em alguns lugares e eles falam assim, não, isso aí que você está pregando a gente já conhece. Ué, vocês já conhecem? Ou seja, algum dos dispersos pregou para essas pessoas, né? E isso me chama muita atenção. Tem um momento que eles dizem assim, os apóstolos pregam e falam assim, não, isso aí a gente já conhece, já tá certo, a gente crê e tal. Aí os apóstolos falam assim, então, mas tá faltando uma coisa ainda, vocês já receberam o Espírito Santo, né? É isso, exatamente. E aí, impondo a mão sobre eles, eles foram revestidos pelo Espírito Santo. Lindo, então, né? isso Lindo. é muito interessante, Muito né? interessante. A mensagem, ela foi embora, né? Saturou, como o senhor disse, pipocou, mas saturou Jerusalém a tal ponto que aquilo virou uma panela de pressão. E quando, assim, para quem tem a experiência, né, doméstica ali do fogão, quando a panela de pressão está cheia, ela precisa começar a soltar. Exatamente. Né? E esse soltar é essas pessoas que vão andando por todos os lugares e o evangelho cresce de um jeito que parece que quanto mais tentava reprimir, mais pressão, mais crescimento. Mais pressão, mais crescimento. Né? Interessante, isso é muito né? interessante. Bonito, né? é muito bonito. Pastora, vamos falar um pouquinho então como surgiu a igreja de Antioquia. Falamos um pouquinho sobre a igreja em Jerusalém, né? Acontece ali especificamente no Pentecoste, né, pastor Alessio? É uma caminhada longa ali, a gente vai percebendo, né? Há muitos dos conflitos, por exemplo, que vai aparecer no capítulo 6 de Atos, todos eles estão acontecendo em Jerusalém, né? O capítulo 8 que o pastor Alessio leu, ele é de fato um divisor de águas, né? É um momento em que a igreja dá um salto por cima do muro e aí, meu irmão, já foi, né? Ela vai para todos os lugares. Como que a igreja, então, de Antioquia nasceu e quais as características que indicam que essa igreja vivenciou um avivamento espiritual? Então, aí, como você disse, né, esse divisor de águas, a gente precisa criar esse link, né? Ó, Jerusalém está em polvorosa, o evangelho está ali, está pipocando, a pipoca agora tem que sair da panela e os cristãos vão. Esses cristãos, eles vão para muitos lugares, inclusive para Antioquia. Daqui a pouco, quando Barnabé, quando Saulo, quando alguns vão chegar lá, já enviados pela igreja de Jerusalém, a coisa já está tomando corpo ali, já tem um corpo ali, né? E é um negócio mas tão extraordinário, né, que ali nós começamos a ser chamados de cristãos. Então, alguma coisa aconteceu de extraordinário ali, né? É um negócio muito fantástico, assim.
E eu volto a dizer, quem sabe seja isso assim, quando eu penso em crescimento de igreja, são pessoas anônimas, pessoas simples, que chegam lá, meus irmãos. Chegam lá. Ó, a cidade é uma cidade importante. Quem sabe a terceira maior cidade ali, né, de importância, de população, né? Quem sabe atrás de Roma, de Alexandria, está Antioquia. Quem sabe, se a gente olhar humanamente falando, se você olhar de uma forma espiritual, você vê um grande campo missionário, um grande desafio, algo extraordinário. Mas se você olhar sem essa unção, sem essa renovação, sem esse enchimento, você pode até ficar com medo. Porque não é uma cidade simples, é uma cidade que está bombando algo secular, carnalidade, imoralidade, intelectualidade, tudo para o cristão ficar com medo, ficar acanhado diante daquela situação. Porque a cidade é uma das cidades mais importantes do Império. Nós não estamos falando de um vilarejo esquecido. Não. É claro que nós estamos falando de algo há quase 2000 anos atrás, mas nem tem como imaginar, eu penso, né? Mas se nós pudéssemos imaginar, nós estaríamos assim. É como se nós chegássemos numa cidade como essas grandes capitais, quem sabe uma Curitiba, quem sabe um Rio de Janeiro, uma Belo Horizonte, um São Paulo, uma Manaus, uma Belém, há 2000 anos atrás, que não tem cristão nenhum, porque aqui não tem ainda. Aí você vê aquelas cidades extremamente metropolitanas, aquele agito, aquela gritaria, gente que vende daqui, gente que vende dali, os motéis estão lotados, as idolatrias para todos os lados. Qual que seria uma reação, uma ação, um comportamento de um cristão diante de uma situação desta? Ou ele vai ser cheio do Espírito como esses eram, e vão dizer assim, isso aqui é um campo missionário, aqui mesmo que eu vou lançar semente. Aqui os campos estão brancos. Aqui os campos estão brancos, é aqui que a coisa vai pegar. Ou você se acovarda. Mas a gente vê que eles não se acovardaram, então, de fato, tem algo extraordinário no coração de todos eles. Eles estão impactados, eles estão revestidos, eles estão seguros. O coração está tão inflamado por Jesus Cristo que morrer por Jesus é lucro. Se eu sofrer é lucro. Não importa, não importa. Aí eles vão, entram na cidade. O evangelho, ele é poder de Deus. Ele é como... ele vai ali, vai batendo, vai transformando. É como um martelo que esmiuça a penha. Aos poucos ele vai desestruturando o ser humano. E ele vai entendendo que sem Cristo... não tem para onde ir. E esse evangelho, assim como acontece em Jerusalém, vai se infiltrando. O evangelho vai indo, eles vão pregando. Não sem dificuldade, não sem perseguição, mas o evangelho vai indo. Vai indo. Daqui a pouco a transformação é tão grande, ela é tão impactante, é tão revigorante, que tanto, não só em questão de números, né, porque parece que nas entrelinhas, de fato, tem um número considerável de cristãos agora, depois de algum tempo em Antioquia. Sim. Mas, sobretudo, a mudança de vida deles. Eles mudam de vida mesmo, há um impacto, de fato, de mudança, de comportamento. É comportamental, é relacional, é algo extraordinário ali. Aí sim, como eu disse no início, né, eu acho lindo, né, porque ali nós começamos a ser chamados de cristãos. Né? O que será que eles viram nesses homens? Essa imagem que reflete a Cristo, né? Viu um grupo de pessoas que parecia com Cristo de fato. Né? Pastor Samuel, não é extraordinário? O senhor estava falando aí, e é tão interessante esse fervilhar que aconteceu em Antioquia, que os apóstolos foram praticamente obrigados a enviar, né? Eles enviam Barnabé para lá, porque eles estão curiosos. Nós não chegamos lá. Como que esse negócio está recebendo notícia aqui? Como que assim? O fogo está caindo lá, as coisas estão acontecendo, gente mudando de vida. E é interessante o testemunho de Barnabé, né? Que ele chega e ele diz assim, olha, aqui o povo está cheio. Aqui o povo está cheio. Né? Aqui pode deixar o pessoal... E é interessante, né? Que ele fala assim, gente, olha, mantenham a firmeza, tal, mas vocês não precisam de mim aqui. Né? É interessante. E é aí que o apóstolo Paulo vai entrar na história, né? Entra na história como assim, rapaz, precisamos de um pastor aqui, mas não tem jeito, mas esse negócio cresceu demais, nós não temos pastor preparado aqui não. Tem o Paulo lá,
Vamos levar ele, quem Isso. sabe ele se dá bem lá e tal. Então é muito interessante isso, né? Não é um pastor enviado para iniciar algo, né? É algo que se iniciou e estava só esperando chegar um pastor, né? Que isso eu coisa, acho né? muito interessante, É muito como interessante. essa ação do Espírito Santo é interessante. É muito interessante, né? É muito interessante. E como você disse, ó, que duas coisas interessantes, né? O fato de Barnabé, quando ele chega, ele olha, ele se impressiona mesmo, né? Impressiona. Ele se impressiona. Ó, o testemunho de um cristão maduro, né? Estamos falando de uma pessoa madura, Sim. experiente, Sim. né? Aí ele chega em um local onde o evangelho foi semeado, foi pregado por pessoas simples, pessoas anônimas, e ele é impactado. De fato, ele é impactado. As suas palavras são muito sábias, são muito oportunas, né? Ele chega, de fato, ele fica abismado com aquilo. Olha que coisa interessante, né? Então, nós temos o testemunho de dentro, no caso de Barnabé, que fica impactado com aquilo, e nós temos o testemunho de fora, dos homens, da população, das mulheres, da população de Antioquia. Porque eles vão dizer assim, ó, são os cristãos, né? São chamados de cristãos. Então, é porque eles se assemelham a Cristo. Ali houve uma diferenciação da sociedade vigente. Né? Teve. Alguma coisa aconteceu de muito extraordinário ali. Não é coisa pouca, não. O resultado daquela ação missionária, daquele fogo que estava no coração daqueles homens e mulheres, profundamente a gente só vai saber um dia lá na glória mesmo. Mas que aconteceu alguma coisa muito especial ali, aconteceu. E é interessante também, pastor Alessio, observar que, para quem estuda, né, geografia bíblica ou a própria história, né, do cristianismo, em Antioquia é a grande explosão mesmo do crescimento da igreja acontece em Antioquia. Né? Essa igreja cresce de maneira exponencial, a ponto de lá na frente são eles que mandam ajuda para Jerusalém, que está enfrentando uma situação muito difícil. Mas é de Antioquia também que vai sair os grandes missionários que vão chegar até a Europa, por exemplo. Né? Então é muito interessante isso, né? Como que essa imagem que o senhor colocou, né? Como se nós chegássemos, né? O senhor colocou aí grandes capitais, né? Se nós chegássemos a esse lugar, falasse, olha, não tem cristão nenhum aqui, você é o único cristão aqui. E você olhar isso como um desafio e aí poucos anos depois, porque não são muitos anos, são poucos anos depois, esse lugar está tomado pelo Evangelho de Cristo, né? É um negócio impressionante. É impressionante. Pastor Samuel, é impressionante, é lindo. E eu acho que se transforma também num grande testemunho para aqueles que ainda têm alguma reticência quanto ao poder do Espírito de Deus de crescer, de soprar. Né? Essa imagem, né, que aparece também no livro de Atos, né, o Espírito sopra onde ele quer, né? E a gente vê essas reações acontecendo o tempo todo, né? Verdade. Pedro é chamado para ir até Cornélio, não foi porque foram lá pregar para o Cornélio, né? O Espírito de Deus é que faz todo esse movimento. Todo o movimento. Né? O Pedro chega, tem uma casa inteira, ali devia ter, sei lá, quase 100 pessoas dentro daquele lugar, ou seja, uma igreja começou na casa do irmão já com 100 pessoas, né? Por causa dessa ação do Espírito Santo, né? E isso, meu irmão, faz a gente pensar que o grande aliado no crescimento da igreja não são simplesmente as nossas estratégias. O grande aliado no crescimento da igreja é o poder do Espírito Santo. É o poder do Espírito Santo. Adolescentes cheios do Espírito Santo faz prosperar a igreja de Cristo. Jovens cheios do Espírito Santo faz prosperar a igreja de Cristo. Homens, mulheres, idosos cheios do Espírito Santo faz prosperar a igreja de Cristo. Né? E aqui, pastor Alessio, vale a gente refrisar, né, na sua fala, são pessoas comuns. Exatamente. São pessoas comuns. Né? Eu me lembro que pastoreei uma igreja de 2012 até 2018, mais ou menos, e tinha alguns irmãos lá, alguns irmãos eram simples assim, trabalhavam em lavoura e tal, e aí um dia eu falando sobre essa coisa de que nós temos que pregar, temos que compartilhar e tal, um senhor chegou para mim no final e falou assim, pastor, o senhor tá certo e tal, mas assim, a gente não tem esse preparo, né? A gente não estudou, a gente é semi-analfabeto e tal. E ele foi me contando assim,
o que seriam todas as boas desculpas, aquelas desculpas de Moisés, né? Ah, eu não falo direito, e tal. E aí, quando ele terminou, eu disse assim a ele, eu falei assim, irmão, o que Jesus fez na sua vida? E ele começou a me contar. Pastor, eu era assim e tal. Só. E daí um dia me chamaram para ir num culto, e eu fui no culto e aconteceu isso. Pastor, foi a primeira vez que eu chorei. Eu falei assim, tá aí. Pronto. A sua pregação tá aí. Conte a todo sua mundo isso aí. história. Pronto, né? exatamente. Depois disso virou um slogan assim, na igreja, né? Sempre que a gente terminava o culto, e eu fiz isso nas outras igrejas que eu fui pastor, sempre que terminava o culto eu dizia assim, conte a história, conte a sua história. Conte a sua história com Jesus. Conte o que você viu de Jesus. Pronto. Porque muito provavelmente esses anônimos estão nesses lugares contando, olha, eu estava em Jerusalém, você precisa saber, rapaz, aconteceu um negócio lá que foi impressionante e tal. Ninguém me contou, eu vi, eu estava lá. Então você observa que esse testemunho, ele é uma porta aberta pelo Espírito Santo para convencer o pecador do pecado, da justiça e do juízo, né? Exatamente. Pastor Samuel, Deus nos deu a alegria de pastorear em algumas cidades, em alguns estados, né? Quando a gente fala sobre essa questão de cristãos anônimos, digamos assim, né? Aí eu queria compartilhar uma experiência. Pastoreei a cidade de Santarém, no Pará. Na minha época, e ainda hoje, tem 2 irmãos lá, um chama Jonas e um chama Rivelino. O Jonas e o Rivelino, todo dia, final de semana, de segunda, terça e quarta, todo dia, eles pegavam a bicicletinha deles e saíam. Iam para os lugares mais diferentes possíveis, tanto dentro da cidade de Santarém, quanto nos bairros próximos. E ali tem alguns lugares que são distantes, você tem que enfrentar mesmo ali alguma estrada de terra. Todo dia você via o Jonas e o Rivelino com aquela bicicletinha deles. Vai para lá, passa um curso aqui, visita outro lá, visita alguém ali. Enfim, algo que eu tenho certeza que um dia lá na Glória nós vamos encontrar muitas pessoas lá por causa do trabalho desses 2. Como o Jonas e o Rivelino, existem muitos por aí. Existem muitos. Muitos fazendo esse trabalho maravilhoso. Quem sabe seja mesmo a grande dificuldade dizer o quê? Por isso que eu acho muito oportuna essa sua fala. É só contar o que Jesus fez na sua vida. Conta o que Jesus fez. Pronto. Essa é a explanação do Evangelho, meu irmão, minha irmã. Fale o que Jesus fez por você. Olha o que está dentro do seu coração. Você sabe como você era antes e como você é agora. Você sabe o que você não tinha e o que você tem agora. Nós sabemos. Nós sabemos do vazio que nós tínhamos antes e como, a hora que Jesus entrou, como que isso foi preenchido. Nós sabemos. Você não precisa de grandes palavras, de grandes... Não precisa de... Eu acho que até atrapalham. Até atrapalha. É só falar, abra a sua... Deixa testemunho do que Cristo fez na sua vida. Então, esses irmãos faziam isso, né? Olha, aconteceu assim comigo, eu era assim, e Jesus mudou, eu vi isso, eu vi aquilo. Coisas simples do dia a dia, eles não precisavam inventar, eles não precisavam enfeitar o pavão, como dizem. Não precisava. Não precisa disso. É só contar o que Jesus fez. A experiência. Aí, de repente, assim, quando nós pensamos em alguns cursos, em alguma questão, ok, de repente você pode ter até uma certa dificuldade de passar um curso teológico, um curso doutrinário, que requeira um pouquinho mais de conhecimento teológico, doutrinário, ok. Mas falar daquilo que Jesus fez com a gente... Isso é para qualquer um. Isso é para qualquer um. E é exatamente o que esses homens e mulheres fizeram. E é exatamente isso que Cristo quer que a gente faça. Inclusive, isso me faz lembrar o Gadareno, né? Aquele homem que, possuído por um espírito maligno, ficava entre os sepulcros e era uma pessoa que prendiam ele, totalmente à margem da sociedade, uma pessoa completamente desconsiderada na sociedade, tem um encontro com Jesus. Pronto. Né? É interessante, as pessoas dizem assim, aquele ali não era o fulano? Não é? Rapaz, é o fulano, rapaz, mas tá arrumado, né?
em algumas traduções diz em perfeito juízo, né? Exatamente. E é interessante, naquele último momento, quando Jesus está saindo da cidade, que aquele homem chega e vai meter o pé dentro do barco de Jesus. Opa, peraí, você está indo para onde? Não, agora eu sou um seguidor do Senhor. Não, você é um seguidor, mas aqui. Você vai na sua casa e vai contar para todo mundo o que foi que Deus fez na sua vida. Olha só. Esse negócio é extraordinário. Por quê? Porque qualquer pessoa, não importa se você nasceu e seus pais já eram crentes, não, qualquer pessoa, quando tem uma genuína experiência com Cristo, com o Evangelho de Cristo, se transforma em alguma coisa. E essa é a história. Essa é a história. Esse é o testemunho. Esse é o testemunho, pastor Samuel. Aí, com essa provocação, eu nem vou aguentar a gente esperar lá para fazer a aplicação, né? Ó, irmão, faça isso, né? Exatamente. Fala o que Jesus fez. Fala. Testemunhe, compartilhe. Das mais diversas maneiras, em todas as oportunidades. Exato. Fale o que Jesus fez na sua vida. Esse é o verdadeiro evangelho. Ó, a gente estava falando de pessoas simples. Eu ouvi uma história uma vez, o pastor Ziel conta essa história, que ele foi pregar numa igreja Assembleia de Deus, e aí uma igreja muito grande ali na cidade de Guarulhos, em São Paulo, e num determinado momento o pastor, chegou um momento de oração e o pastor pediu se alguém tinha algum pedido de oração, alguma coisa do tipo e tal, que podia fazer o pedido e tal. E aí veio assim vários pedidos de oração e tal. Isso é muito comum, né, em igrejas pentecostais, esse momento, né, do pedido de oração. Mas o que chamou a atenção dele foi que veio uma folha, era uma folha de caderno, de papel, grande, né? Mas ela tinha só assim, sabe aquelas cobrinhas, né, que a gente faz, linha por linha, assim, ó. E aí o pastor sentou, olhou lá e tal. Ele de lado assim deu uma olhada, ficou assim, que mistério é esse, né? Porque aí diferente. Disse que quando terminou ali, ele falou: pastor, deixa eu ver essa folha. E o pastor deu a folha e, de fato, de um lado e do outro, né, uma pessoa pegou a caneta e só. E aí ele perguntou: pastor, me revela o mistério disso aqui. Porque o que é isso aqui? Aí o pastor: eu te conto a história. Nós temos uma irmã aqui. Era uma senhora, já estava com em torno dos seus 90 anos, a irmã. E essa irmã, ela tinha trabalhado com um embaixador, então era babado das crianças desse embaixador, trabalhou a vida inteira, sabia falar inglês, espanhol, italiano, acho que francês e alemão. Olha. Além do português. Então, assim, ela passou a vida inteira andando de país para país, extremamente aculturada, assim, com muita cultura, mas analfabeta. Olha só. Ela não sabia escrever absolutamente nada, nem o nome dela ela sabia escrever. Olha só. E a folha, ele mostrou, essa folha, cada círculo desse representa cada pessoa que ela falou nessa semana. Olha só, que lindo. Que lindo. Então, quando o senhor fala assim, é feito de pessoas anônimas, de pessoas simples, é como essa irmã. Sim. Olha, eu não sei escrever uma carta, eu não sei escrever seu nome, mas está registrado aqui, o Espírito lê. Ele sabe. Aquelas cobrinhas aí, o Espírito lê, né? E o pastor falou que ela era responsável assim, por um número muito grande de pessoas que haviam sido batizadas naquela igreja. Olha só. Então, reforçando a aplicação que o senhor fez agora há pouco, conte o seu testemunho, fale de Jesus e deixa o Espírito Santo de Deus usar você e deixa o Espírito Santo de Deus fazer a obra, porque ele é especialista nisso. Especialista, irmão. A gente tem que aprender um tanto de coisa, mas ele não, ele faz isso porque isso é especialidade dele. Foi o que Jesus disse, né? Verdade. Quando eu for, vai vir aquele que convence do pecado, da justiça, do juízo, aponta para Cristo, revela Cristo. Meu irmão, quem está cheio do Espírito Santo de Deus faz coisas que, como o Senhor disse, só lá no céu ele vai olhar e vai falar assim, é mesmo? É mesmo? Porque o Espírito Santo sopra onde quer. Sopra onde quer, e é maravilhoso. É maravilhoso. Pastor Elécio, estamos estourando já, rapaz. Ficou animada a nossa lição aqui. Vamos falar um pouquinho sobre a igreja de Éfeso, então, sobre
os acontecimentos que acompanharam o avivamento experimentado na igreja de Éfeso. E a igreja de Éfeso também é um case, né, coloquemos assim, muito interessante, porque também era uma cidade completamente avessa ao evangelho. Então, quais são esses acontecimentos, pastor Alessio, que acompanharam esse avivamento e que serve também como um testemunho, né, para a gente nos dias de hoje? Ali é interessante, alguns aspectos são muito interessantes aqui, né? Quando alguns cristãos de Éfeso, quando eles são batizados no batismo de João e depois eles vão ter um encontro, Paulo vai fazer a pergunta, eles são batizados agora em Cristo, eles recebem o batismo no Espírito Santo, toda a história que está registrada ali, um testemunho bonito de Atos 19 em relação ao dom de línguas, acontece algo de extraordinário ali. E é de fato assim, é uma cidade também extremamente aversa, ela tem aversão, né, a todo ao cristianismo que está surgindo, porque é uma cidade imponente, importante, um centro comercial importante, relevante e totalmente idólatra, né? Grande é a Diana dos Efésios, né? Sim. Olha só, imagine uma multidão, pastor Samuel, eu fico pensando, né? Ficar gritando por quase 2 horas, né? É um negócio meio que, é um fanatismo assim, Sim. meio que, né? É um negócio... E Éfeso era a capital disso, né? Já a capital pensou? de toda a idolatria, Já de todo pensou? o fanatismo nesse mundo grego-romano Estava ali, era né? Éfeso. Era ali, né? Já pensou? E aí o evangelho chega ali. Aí eu volto a dizer, assim como em Antioquia e em outros lugares, ou o cristão, naquele momento da história, ou ele se acovarda, porque você não está falando de uma coisa pequena, você está falando de uma coisa monstruosa. Monstruosa que envolve vários meandros da sociedade. Exatamente. Você tem uma idolatria ali, reinante, totalmente infiltrada ali. Se você tira dali, você tem... É um negócio em cadeia, né? Porque aquilo ali é como se nós tivéssemos assim uma indústria. Aí a gente fala assim, ó, esses daqui são trabalhos diretos, mas você tem os trabalhos indiretos. Os empregos indiretos, né? Sim. É os diretos e os indiretos. Então você tem ali essa idolatria institucionalizada na cidade que tudo gira em torno disso, né? É dinheiro, é culto, são templos, são exportações, são souvenirs que vão para várias cidades, vários lugares, pessoas que vêm, que compram, que levam. Enfim, é um frenesi ali. É um frenesi. É um frenesi também espiritual, uma espiritualidade equivocada, mas Como que chega num lugar desse? Como que chega num lugar desse? Aí, tá ali os cristãos de Éfeso. Daqui a pouco Paulo vai lá, Paulo vai morar ali. Ali vai ser uma estrutura e tanto também para o cristianismo, vai ser algo significativo, né? Muitos ali vão se converter. A mudança em milhares ali, ela é tão grande que essa parte da idolatria, ela começa a sentir mesmo, né? Ela começa a ruir. Tanto é que há um levante daqui dos mais interessados, né? Para que o evangelho pare com isso, porque está começando a dar prejuízo. Sim. Né? Começa a dar prejuízo, né? E olha só, é um negócio que é difícil até de imaginar, porque nós estamos falando de uma coisa que não estava ali há 1 ano, 2 anos, décadas. É um negócio que está ali há décadas, há séculos. Está ali, já é institucionalizado, tudo fechado dentro daquele negócio. Para você entrar ali com qualquer uma outra proposta, não é uma coisa simples, mas não é mesmo. Aí daqui a pouco o evangelho vai, ele chega, os cristãos são linkados com o evangelho mais recente através de Paulo, eles agora são batizados nas águas, eles conhecem a respeito do batismo no Espírito Santo, aquele mesmo fervor lá de Atos 2 agora está em Atos 19, eles agora olham novamente para Éfeso, não, agora é aqui mesmo, vamos lá. Vamos arregaçar as mangas. Não tem como fugir mais. Não tem como fugir. Pastor Samuel, são momentos maravilhosos e a igreja vai, meu irmão, e vai. Daqui a pouco começa a tirar, começa a desestruturar aqui, ali, aquilo que parecia tão sólido. O Espírito Santo começa a chacoalhar e os cristãos vão com perseguição, com rejeição, sim, com certeza, muita rejeição, mas o evangelho vai. E onde o Espírito sopra,
Ele sopra mesmo. Ele sopra e não tem barreira. Não tem barreira. E por mais estruturado que seja, né? Então, a parte da idolatria vai ruindo, o evangelho vai se instalando, ele se instala de uma forma que, nas décadas futuras, fez muita diferença. Fez muita diferença. Então, aquela sementinha que chegou, que Deus mandou para lá, ela foi regada, ela foi crescendo, ela brotou, se transformou numa árvore frondosa, que foi bênção para a comunidade cristã durante muito tempo. Muito tempo. Durante muito tempo. E ela acaba se transformando, né, quando a gente vê a continuidade das viagens do apóstolo Paulo até chegar onde ele queria, que era Roma, Espanha e etc., você vê que Éfeso ela é extremamente importante, né? E lá na frente, né, o apóstolo João é enviado para essa cidade para tomar conta, né? Cristo vai escrever para esse conglomerado ali de cidades, né, que fica também na região ali de Éfeso. Exatamente. Então isso é muito interessante, né? Muito. Como ela é relevante demais, ela é relevante, né? ela é extremamente relevante. É, sim. Bom, meu irmão, minha irmã, como é que está aí estudando com a gente a sua lição bíblica? Nós estamos chegando ao fim dessa nossa lição de número 5, com assim o desejo do nosso coração que você tenha sido profundamente impactado, né? Pastor Alessio, para a gente caminhar assim para encerrar, a nossa quarta pergunta, ela ia tratar especificamente sobre os impactos na sociedade, né? Acredito que a gente tenha falado nisso tanto de Jerusalém até Éfeso, né? Até mesmo pelas, né? Em Jerusalém são perseguições, mas em Antioquia é um crescimento abundante, né? Éfeso é uma mudança de paradigma para a cidade, né? A ponto de causar colapsos, né, econômicos, etc. Mas eu queria que, nesse pensamento aqui, que a gente tem já desenvolvido aqui nessa nossa conversa desde o começo, esse enchimento do Espírito que transborda, esse enchimento do Espírito que promove esse crescimento. Eu queria que o senhor desse uma palavra pastoral de aplicação nesse sentido para os nossos alunos e alunas aqui da Escola Bíblica. Pastor Samuel, quando a gente olha a história dessas igrejas e de tantas outras, a gente sempre vê, né, que os avivamentos, eles vão... São duas ações, qualitativo e quantitativo. A mudança. E essa mudança, naturalmente, ela vai desembocar em quantidade. Eu diria que se a gente pode, de alguma forma, pensar de uma aplicação para a gente aqui, é uma vida cheia do Espírito, meu irmão, minha irmã, meu irmão. Quando nós estamos inflamados por Jesus, olha, quando Cristo diz que a boca fala do que o coração está cheio, claro que se estiver cheio de coisas ruins vão sair. Mais ou menos na direção do que Cristo estava falando ali. Mas se estiver cheio de coisas boas vão sair. Se o nosso coração estiver ardendo por Jesus Cristo, como eu sei que o meu coração arde por Cristo, como eu sei que o coração do pastor Samuel arde por Cristo, como eu sei que os seus corações ardem por Cristo, meu irmão, minha irmã, não tem como não falar. Lança essa semente. Lança essa semente sem escolher o terreno. Sabe aquilo, meu irmão, minha irmã, que a gente fala assim, fulano, fulana, são tão bonzinhos, só faltam ser crentes. Parece que a gente seleciona as pessoas. Não, mas o evangelho ele é tão poderoso que ele transforma as piores pessoas naquilo que eu e você vamos dizer aqui. Esse não tem jeito. O evangelho dá jeito. O evangelho dá jeito em todas as pessoas. Ele é uma alternativa de vida para a terra mais árida. Não tema. Não tema. Coloque a sua fé em ação. Se estiver a perseguição de Jerusalém, se tiver frenesi de Antioquia, se tiver a idolatria de Éfeso, não importa, lance a semente. Lance a semente. Solos férteis vão frutificar. Em todos os lugares, por mais inóspitos que pareçam, sempre o evangelho vai alcançar. Ele é poder de Deus
para a salvação de todo aquele que Glória a Deus por isso, né? Glória a Deus Glória por a isso. Deus. Graças Graças a Deus por isso. Meu irmão, minha irmã, que você não perca no coração esse foco, essa direção, né? É no poder do Espírito. O senhor falou assim, na sua aplicação, o senhor usou uma expressão, não costumo comentar, mas eu quero fazer esse comentário, né? Lance a semente. Sem olhar aonde, lance. Isso. E isso faz lembrar daquelas palavras de Jesus, né? Lance o seu pão sobre as águas. Exatamente. E depois de muitos dias, quando o senhor fala assim que, né, aqueles dois irmãos, né, de Santarém, né, os dois irmãos vão chegar lá e eles vão se surpreender, Vão né? se surpreender. Muitos pães foram lançados Muitos. e só lá que ele vai encontrar, fala assim, olha, eu sou fruto daquele Exatamente. pãozinho que você lançou. Né? Vão sim, pastor Samuel. Pastor Alessio, eu queria que o senhor orasse pra gente, Amém. terminando esse momento nosso de estudo. Amém. Oremos todos, irmãos. Por gentileza, se puder fechar os seus olhos em seu lar, orem conosco. Pai eterno, te glorifico em nome de Jesus por esse evangelho glorioso que o Senhor permitiu que conhecêssemos, por graça e misericórdia. Te agradeço pela vida do pastor Samuel. Amém, Jesus. Te agradeço por todos aqueles que participaram com a gente nessa escola bíblica. Te agradeço, meu Deus, pelos cristãos que foram audaciosos em Jerusalém, em Antioquia, em Efésio, que foram audaciosos em diversos países no decorrer de toda a nossa existência. Obrigado, Senhor. Eu oro, meu Deus, para que esta mesma chama não se apague. Eu oro para que todos os corações sejam novamente inflamados pelo teu poder. Eu oro por cada promessista, eu oro por cada irmão promessista, por cada irmã promessista, no Brasil, fora do Brasil. Eu oro, meu Deus, para que venha sobre nós um tempo de avivamento, que venha sobre nós um tempo de crescimento, que venha sobre nós um tempo de uma audácia cristã tão profunda que nós não nos calemos a despeito de todas as barreiras que possam surgir. Levanta, Senhor, sobre nós uma unção renovada. Lança sobre nós do teu Espírito como naquele dia de Pentecostes. Inflama o meu coração, inflama o coração do pastor Samuel, inflama o coração de todos os irmãos e irmãs promessistas. Inflama-nos de novo, faz a tua obra de novo. Mova o Espírito sobre nós. Sopra, ó Deus, o teu Espírito sobre nós de uma forma extraordinária, sobrenatural. Sopra sobre a tua igreja. Sopra, renova o nosso ânimo, renova a nossa fé e que possamos pregar este evangelho sem temor. Glória a Deus. Eu oro, meu Deus, eu suplico, meu Pai, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Glória Amém. a Jesus. Pastor Alessio, mais uma vez, obrigado. Alegria mais uma pra vez, gente. foi uma alegria ter estado aqui contigo. Meu irmão, minha irmã, não esqueça disso, meu irmão, minha irmã. Tem uma frase que eu sempre costumo dizer, que é assim, quando nós chegarmos lá na frente, que alguém perguntar assim, como é que vocês conseguiram fazer ou chegar até aqui? Que a melhor resposta nossa seja, nós avançamos no poder do Espírito. Amém. Amém. Que Jesus abençoe sua vida, que Jesus te dê um bom restante de semana, um bom estudo no sábado, que você ame a escola bíblica e nós nos encontramos na próxima semana, em nome de Jesus.